Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa quinta aula de homilética 1 e 2. Como é nosso costume, já oramos, pedindo a bênção de Deus. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite. Boa noite, graças a Deus. Boa noite, bem, graças a paz. Boa noite, graças e paz. É com muita alegria que estamos aqui tratando desse assunto tão importante que é a arte de pregar. E hoje é a nossa quinta aula. Eu quero lembrar aos meus irmãos e irmãs que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando esse material depois. Gravamos também para futuros alunos em EAD, porque essas aulas farão parte do currículo, e também gravamos para poder abençoar aí o maior número de irmãos que desejam aprender sobre esse tema e conhecer sobre esses clássicos, como temos estudado. Nosso livro-texto é esse, é o livro Sermão e a Preparação e Entrega de Sermões, de John A. Broadus. E também estamos utilizando esse outro livro, que é o Preparo e a Pregação dos Sermões, de sermão de Jerry Stanley Kelly, tá bom? Estamos usando, claro, muitos outros materiais, e fica aqui a indicação, né, do Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores. Mas aqui é só uma breve síntese. Então, as nossas aulas são gravadas porque a gente quer que o maior número de pessoas aprendam com esses mestres e com todos os outros que nós temos trabalhado aqui. Spurgeon, Karl Lacker, James Crane e tantos outros nomes que são especiais para nós, tá bom? Então, meus irmãos, eu quero ler um texto bíblico, como é costume também, que se encontra em Mateus, capítulo de número 32. Aliás, Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 37. Mateus, Evangelho de Mateus. Quem achar, pode ler para nós. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 32. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês também na minha Bíblia digital. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 32. O irmão ou a irmã que desejar, pode ler na sua versão até o versículo de número 37. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ainda a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Ótimo, obrigado, meu irmão. Irmãos, prestem bastante atenção aqui. Jesus, ele está no capítulo 24, preparando os seus ouvintes, né? Nós sabemos que o capítulo 24 já é um capítulo profético, junto com o capítulo 25, e aqui ele está preparando as pessoas para aquilo que virá um dia. E é claro que, como o mestre está dando uma mensagem, essa mensagem ela é um mix de mensagem, de chamada à consagração, e também é uma mensagem futura, mas tem a ver com aquele presente de cada um que está ouvindo. Ele usa várias figuras de linguagem, ele usa várias ilustrações para poder acomodar aquela mensagem no coração dos seus discípulos. E olha só nesse texto que a gente acabou de ler, por exemplo, ó, olha só o que ele usa. Aprendei, pois, da figueira. Guarda isso, tá? A figueira e a sua parábola. Ou seja, ele usa algo comum dos dias dele para dar uma lição aos seus ouvintes, aos seus discípulos e àqueles que estavam ouvindo.
Porque ele está falando sobre os sinais dos tempos, ele começa falando sobre o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e aí ele usa agora, nesse exato momento, uma linguagem bem corriqueira, para mostrar, olha, preste atenção, todos vocês, aquilo que acontece com a figueira vai ser algo bem parecido com o que acontecerá nos finais dos tempos. E aí ele continua ensinando, e ele fala sobre que vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele, né, jamais deixará de se cumprir. Como diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E aí ele começa, inclusive, a falar sobre essa expectativa futura. E depois ele conclui dizendo que, pois, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mais uma vez, agora ele usa os dias de Noé. Ora, ele usou uma analogia da figueira, algo bem comum ali para cada judeu da Palestina, e agora ele foi para uma história dos seus antepassados e de Noé, que todos conheciam também, mas era uma história do passado. Guarda essas duas situações. E aí, é claro, como os irmãos lembram, quero acreditar que todos vocês lembram, depois ele fala sobre a parábola do servo bom e do servo mau, tem a parábola das 10 virgens, vem a parábola dos talentos, o grande julgamento, e ali ele fecha. Ele fecha esse apanhado de lições e de sermão. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Hoje a gente vai falar, vamos dar continuação sobre as estruturas de um sermão, mas podem ver que Jesus está aqui no capítulo 24 e no capítulo 25 discursando sobre os finais dos tempos. Ou seja, ele tem um começo, ele tem um meio, tem um fim, tem uma ideia, tem um objetivo. As coisas não estão desconexas, estão conexas. Está tudo dentro de uma unidade, de uma ordem, de uma simetria, de um progresso. Ou seja, Jesus, ele praticava uma mensagem clara. Sim, tinha suas divisões, mas dentro das suas divisões haviam regras bem definidas. Olha, agora eu estou falando sobre o princípio das dores. Agora eu estou falando sobre a grande tribulação. Agora eu estou falando sobre a volta do Filho do Homem. E agora eu vou usar a parábola da figueira e vou lembrar de Noé. Porque assim como foi repentino, os sinais apontavam para algo, muitos não deram ouvido nos dias de Noé, assim será a minha vinda. Porque percebam a figueira. Porque a figueira, querendo ou não, vocês acreditem ou não, quando ela está crescendo as suas folhas e ela está bem repleta de folhas, é porque o figo, ou a flor do figo, já está madura no pé, ou seja, é a hora da colheita. Então, percebam, se chegar e você ver uma figueira totalmente repleta de folhas, é porque é tal época do ano. Se ela estiver como um pé ressequido, sem folha alguma, é outra época do ano. Em outras palavras, o que o mestre estava dizendo com a sua objetividade? Estava dizendo, percebam os sinais, mas notem que todas as comunicações do nosso mestre eram comunicações bem claras, bem definidas, repletas de organização, havia um progresso, havia um desenvolvimento. E eu estou falando tudo isso porque nós falamos bastante sobre essa estrutura da homilética na semana passada, e hoje a gente vai continuar trabalhando sobre isso. E por que eu quero agora destacar essas palavras aqui com vocês? Porque, notem, hoje a gente também vai entrar para outras partes, né, de um sermão, falaremos da conclusão, depois falaremos do apelo, depois também falaremos sobre a aplicação, entraremos também hoje na questão da ilustração, e se Deus nos permitir, vamos parar, ou quem sabe entrar ali nos tipos de sermãos, ou os tipos mais usados. Então, hoje a pauta da nossa lição é essa. Agora, olha só, mais uma vez. Quando ele fala da figueira aqui, ele está fazendo uma mensagem, usando uma metáfora, para servir de ilustração. Então, ele pega algo corriqueiro
e faz uma ilustração viva. Todo palestino, todo judeu na Palestina sabia o que era a figueira e sabia discernir as épocas do ano ou das estações ao ver as árvores frutíferas. E quando ele fala também de Noé, ele está usando um texto bíblico do passado, mas uma história que era conhecida por todos, e agora ele também está usando essa história como uma ilustração. Serve de figura de linguagem? Sim. Serve de figura de retórica? Sim. Mas ela está, ambos aqui, tanto a figueira quanto a Noé, eles estão servindo como ilustrações para um acontecimento. Qual será? A vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele está profetizando. E como ele fala tudo isso? Jesus falava de forma insegura? Com certeza, esse sermão deve ter sido um sermão maravilhoso. Ele está falando sobre a volta dele. Ele está fazendo uma defesa em causa própria, mas ele está ali deixando uma mensagem onde gerava inquietação aos desviados e, ao mesmo tempo, gerava uma certa cautela nos discípulos. Eu não posso ficar sem vigiar, eu tenho que vigiar. Então, percebam, essa mensagem, façam a leitura desse texto dentro de tudo que a gente aprendeu. Porque nessas aulas agora de homilética, que é a arte de pregar, imaginem essa mensagem de Jesus, como eu disse há pouco, ele estava sendo contundente, ele estava sendo assertivo, ele estava proclamando como um profeta aqui, que de fato era. E eu não acredito que Jesus estava assim, sabe, irmãos, assim, com preguiça, sabe? Passará o céu e a terra, mas a minha palavra... Não, eu acredito que era uma voz firme, repleta de unção. Tá bom? Mas olha, lembrem-se de Mateus 24, 25. Estrutura, organização, unção, eloquência. E vocês têm que lembrar que minutos antes, ou no capítulo anterior, ele tinha repreendido quem? Os fariseus. Então, ele sai do templo e agora ele vai aos seus discípulos. Então, foi um momento que eu faço a leitura, onde Jesus ele estava, eu diria assim, com as suas emoções muito na flor da pele, porque ele tinha acabado de falar uma palavra dura a muitos fariseus, escribas, e ele tinha descido o cajado. Pode ver que Mateus capítulo 23, do versículo de número 13 em diante, vem vários ais. Ai de vós, escribas e fariseus. Aqui Jesus estava denunciando a hipocrisia. Juízo, né? Hã? Juízo. Obrigado, Júnior. O ai na Bíblia representa juízo. Jesus, irmãos, raramente ele declarou juízo, mas ele estava declarando aqui para quem? Para os líderes religiosos. E logo quando ele acaba de fazer essas declarações de juízo, ele também chora, ele lamenta por Jerusalém. Ou seja, ele chora, ele olha Jerusalém, ele olha a escola sacerdotal, ele olha os fariseus, os estudiosos da lei, ele chora, não só por eles, mas por toda Jerusalém. E ele declara, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus aqui está com o coração quebrado, ele declara uma palavra de juízo, mas não era o que ele queria, mas ele é mensageiro de Deus, então ele não vai falar uma mensagem de juízo falando docilmente, amavelmente. É uma mensagem de juízo, é com uma voz de repreensão. E aí, capítulo 24 começa, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar a construção do templo, e aqui começa, ali, pertinho de tudo aquilo que tinha acontecido, e aí Deus usa Jesus
para deixar essa mensagem profética. Percebam, eu faço a leitura de que Jesus aqui, ele sai, né, dessas oscilações de emoções, uma mensagem de juízo, agora uma mensagem profética de preparação aos seus discípulos. Então, percebam que momento maravilhoso. Quando eu falo dessa forma, eu sei que a mente dos irmãos divagam e começam a ver Jesus dessa forma, né? A gente começa a ter uma leitura mais completa, né? Apocalíptica. Mais apocalíptica. Então, meus irmãos, hoje a gente vai continuar falando, né, sobre as estruturas, e lembrando que dentro dessa aula eu sempre vou acrescentando a teologia da homilética, e nas últimas aulas eu vou trabalhar mais na teologia da homilética. Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui, antes de irmos para o slide. Os nossos livros, textos, tanto do Jerry Quay quanto do Brothers, eles começam falando do preparo do pregador e etc e tal. A gente vai falar isso por último, tá bom? Eu poderia ter começado a nossa aula por isso, mas eu quis mostrar para vocês a questão mais da estrutura, para depois ir falar sobre o preparo, para depois falar sobre essas outras questões, não porque elas sejam inferiores em relação ao tema, não. Isso é uma prioridade, mas como muitos dos irmãos aqui nesse módulo são, eu diria, irmãos que ainda não tiveram a experiência de pregar, ou pregaram muito pouco, então eu quis seguir essa didática para te facilitar, te fazer enxergar, porque depois que chegarmos naquelas questões do preparo do pregador, da consagração do pregador, aí vocês vão entender que, sim, essa teologia da homilética é o mais importante do que a estrutura. Mas conhecer a estrutura e saber dessa teologia se torna um presente de Deus para nós. Se eu desse primeiro a teologia da homilética, o preparo do pastor, o preparo do pregador, a consagração, a disposição, e de repente vocês poderiam até pensar assim, mas eu ainda não sou um pastor. Então, essa parte não é tão relevante. Sabendo que a maioria dos irmãos aqui não são pastores, então eu fiz questão de, pela didática, começar pela estrutura, para depois falar sobre esse preparo. Porque muitos dos irmãos ainda não são pastor ou missionários, mas serão professores de escola bíblica. Serão obreiros na igreja. Então, o preparo vai preencher também vocês. Vocês vão precisar de um preparo. E aí vocês vão ajustar essas coisas, tá bom? A ordem dos fatores não altera o produto, tá, meus irmãos? Foi a maneira que eu quis dar esse módulo nesse bimestre, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos lá para os nossos slides. Na última aula, nós tínhamos parado aqui. Exatamente aqui. Eu falei que eu queria ter parado aqui. Paz, irmã Elisângela. Nós paramos... Boa noite a todos. Graça e paz. Boa noite, minha irmã. Nós estávamos aqui nos desenvolvimentos, né? A gente vinha falando sobre as divisões, subdivisões do sermão, né? Nós estávamos falando sobre isso, né? E aí, aqui, ó, várias questões sobre o desenvolvimento, né? Começamos a falar sobre o desenvolvimento de um sermão. Então, aí nós paramos exatamente nesse ponto, que é o ponto em que eu falei que eu queria gastar mais um tempo com vocês. Olha só, presta bastante atenção, irmãos. Subdivisões. Deve-se trabalhar a unidade, a ordem, a simetria e o progresso. Aqui, né, lembrando que a gente tinha falado sobre as divisões, né? E agora nós estamos nas subdivisões, tá bom? Então, o que acontece? Mas essas palavras aqui, elas servem tanto para um quanto para o outro, tá? A unidade, a ordem, a simetria e o progresso, essas observações vocês usam tanto para as divisões principais, lembrando que a maioria dos autores vão recomendar de 3 a 5 divisões do sermão. Mas em cada sermão tem várias subdivisões. Então, deixa eu gastar um tempo aqui com vocês. Unidade. O que nós aprendemos sobre unidade? Se nós dividimos o nosso sermão em 3 pontos, o primeiro ponto do sermão, primeira divisão, todas as ideias que eu vou derivar dela,
eu tenho que ter essa unidade, eu tenho que ter essa ordem, eu tenho que ter essa simetria, esse progresso. Sobre unidade, nenhum problema. Creio que vocês sabem muito bem o que se trata. Sobre ordem também, porque a gente sai seguindo um princípio do mais simples para o mais complexo, como se estivéssemos subindo uma escada. Sobre simetria, o que seria simetria, irmãos? Simetria seria, vamos dizer assim, o tamanho, o espaçamento. Por exemplo, né? Quando nós pegamos um caderno qualquer, o caderno ele tem simetria. As folhas são do mesmo tamanho, as linhas são do mesmo tamanho. O que nós queremos dizer aqui no sermão é que ele tem que ter simetria. Simetria é mais ou menos assim, irmão. Você dividiu o seu sermão em 3 pontos. Mas, de repente, você coloca lá no seu sermão de 3 pontos, aqui nesse primeiro ponto, você põe lá, primeiro, aí você vem com A, B, C, D, E, F, G, H. Você escreve praticamente um alfabeto de subdivisões. Aí no segundo ponto, você coloca assim, A, B, C. Ou seja, faltou um pouco de simetria. Seria oportuno a gente organizar sempre dentro de uma, vamos pegar aqui um exemplo, de uma construção mais ou menos adequada. Isso não significa que você tem que se preocupar demais com isso, tá, meus irmãos? Não é isso. Vai ter ponto numa mensagem que ele é mais longo, outros é mais objetivo. Nenhum problema. Mas você tem que ter uma noção dessa simetria. Você tem que ter uma noção dessa organização. Tá dando para me entender, meus irmãos, tá? Estão conseguindo entender? A simetria seria uma medida. A simetria seria uma disposição. Então, é isso que significa simetria. Dentro das partes, nós colocamos elementos parecidos ou iguais. Vou dar um exemplo aqui, dentro da natureza. Uma borboleta, as asas dela não são... as asas de uma borboleta, elas são parecidas. Senão ela fica pensa. É um pipa... Não, pipa pensa. Como que falava mesmo? Quando o pipa tá... É penso, né? Geralmente o garoto vai lá e coloca uma rabiola do outro lado, não é assim? Partem iguais, né? As partes têm que ser igual. Simetria é isso. Vamos pegar um exemplo do material extra que eu passei para vocês, que é do Billy Graham. O Billy Graham, o que acontece ali na mensagem do Apocalipse? Ele trabalhou cada carta da Ásia, ele trabalhou assim numa certa simetria? Foi. Ele era bem objetivo, eram 7 cartas, mas ele não ficou, por exemplo, ele conta até uma história a mais, mas pode ver, na maioria das cartas ele usa ou uma ilustração viva ou um exemplo real. Então ele segue essa simetria, tá bom? E, por último aqui, o progresso. Ou seja, né, a gente tem que sair e ter esse desenvolvimento até aquilo que é chamado como clímax. Você vai crescendo até você chegar no ponto alto que você queria. É óbvio, irmãos, pode ser que uma mensagem não tenha essa construção, tá bom? Mas ficou claro que esses desenvolvimentos são importantes em cada divisão ou nas subdivisões? Tá claro? Tá bom? Pergunta, pode perguntar, irmã Miriam. Não estamos te ouvindo, irmã Miriam. Nessas subdivisões que a gente vai trabalhar no texto, no desenvolvimento do sermão, ela tem frase de ligação, assim, tipo quando você vai... tem uma frase de ligação sobre o tema que você está falando, você está num assunto, né, na pregação, aí aí vai para a frase de ligação, tem isso? Pode existir, mas eu aconselho vocês não se preocuparem tanto com isso, mas pode existir. Né? A pergunta, né, ou a oração interrogativa, a oração de transição, né? Lembra que eu até chamei de frase ou pergunta
interrogativa, frase interrogativa, ou, se não, palavra interrogativa, palavra de transição e a palavra-chave. Eu aconselho, minha irmã Miriam, você não ficar muito presa a isso. Porque, pense assim, trabalhou aquele primeiro ponto, não tem nenhum problema você ir para o segundo ponto. O que vai ser a ligação aqui, sabe o que vai ser, irmã Miriam? A gente vai ver já nos exemplos, vai ser a palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave, a gente repete ela na primeira divisão. Quando a gente fala assim, agora, irmãos, vamos analisar o segundo passo. Ou seja, qual que é a nossa palavra-chave? Primeiro passo, segundo passo. A palavra-chave é passo. O exemplo, entendeu? Percebam que o que vai ajudar mais vocês nesse momento é a palavra-chave. A palavra-chave vai fazer esse momento de transição, tá bom? Mas, irmãos, pastor, eu nunca pensei na palavra-chave, não se aveste, como diz o nordestino, fique tranquilo. Essas coisas vão acontecendo naturalmente. A gente usa isso muitas vezes o tempo todo e nem percebe. A gente tem que fazer do sermão algo bem espontâneo. Pastor, e se eu for bruto? Do primeiro eu vou para o segundo, tudo bem. No começo é assim mesmo, e pela experiência você vai se ajustando, você vai pegando segurança e você vai se descobrindo como pregar, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo, Mira? Olha aqui agora um exemplo, tá, meus irmãos? Ó. Aqui. Continuando ainda aqui. Pode continuar lendo para nós, irmã? Transição de um tópico ao outro. Ó, irmã Elisângela, por gentileza. Transição de um tópico ao outro. Primeiro, ou de forma numérica, primeiro ponto, segundo ponto. 2, ou de forma sucinta e discreta, discursando automaticamente. Irmãos, podem ver que Billy Graham, ele usa muito primeiro, segundo, terceiro, nas mensagens que eu passei para vocês. E depois ele fala de novo, primeiro, segundo, terceiro. Aí você já fala, mas aí depois ele, primeiro, segundo lugar, terceiro lugar. E ele vai falando. Aí o ouvinte está só recebendo a mensagem. O seminarista, que está sendo treinado na arte de pregar, deduz. O Billy Graham estava aqui no seu primeiro desenvolvimento. Aqui era sua segunda divisão. Aqui ele estava falando da terceira divisão. Mas eu nem notei que ele passou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Normal, meu irmão. Então, isso vai variar de pregação, de pregador para pregador. Alguns pregadores, isso fica notório, outros não. Outros, eles vão fazendo uma transição leve. Ele fala, irmãos, agora, por exemplo, vamos observar o que Jacó fez. Agora, meus irmãos, vamos olhar, entendeu? Ou seja, a pessoa ela vai seguindo uma linha, tá bom? Ele numera, né? Não, tem alguns que nem numera, né, Júnior? Exato, ele fala verbalmente, né? Não precisa numerar. Não, e ele não usa primeiro, segundo. Sim. Ele simplesmente vai transando. Por exemplo, né, Júnior? Vamos imaginar, ele vai levando o ouvinte a essa sequência de pontos, circunstâncias, que já são os pontos dele. Exato. Tá bom? Então, ficou claro aqui? Subentende os pontos, né? Exatamente. Por isso, irmãos, ó, deixa eu até antecipar algo aqui de teologia da homilética, tá? Que aqui é a parte mais espirituosa, é o que importa realmente para nós. Seminaristas, líderes, obreiros, irmãos, alunos, queridos alunos, jamais se vangloriem por causa desse conhecimento. E jamais questionem o irmão porque ele é limitado. Deus usa quem ele quer, como ele quer. Esse conhecimento para nós, que é a estrutura da homilética, ele é um adubo. A estrutura é só um adubo. Porque se eu faltar a semente verdadeira, não cresce nada. Se eu não tiver a semente verdadeira, ungida pelo Espírito Santo, eu posso ter uma linda estrutura, me tornar um excelente orador, excelente comunicador, mas eu serei alguém que fala às multidões como um palestrante para o seu auditório.
não haverá poder de Deus, não haverá graça divina, não haverá salvação. Eu estou me tornando um animador de auditório. O pregador, o pastor, o professor, o ministro, ele é boca de Deus entre os homens. Conhecer das estruturas, título, tese, introdução, argumentos, conclusão, é uma bênção. Mas isso aqui é só um adubo, irmãos. Porque nós sabemos que na experiência bíblica, Deus usou pessoas simples para fazerem obras extraordinárias. E Deus não precisou de muitas estruturas. Quando a pessoa tinha algumas estruturas, segundo a vontade e a permissão de Deus, Deus usou ele, eu diria, deu uma roupagenzinha mais bonita. É o caso de Moisés, é o caso de Paulo. Mas Pedro, meus irmãos, Pedro não ficava primeiro, segundo, terceiro. Pedro proclamou, cheio do Espírito Santo, e 3.000 almas vieram a ele. É claro que a experiência de Pedro foi ganhando ao longo dos anos, ele foi ganhando mais experiência, os sermões dele, a gente tem alguns só na Bíblia, mas nós entendemos pela obra que os apóstolos fizeram, que eles foram crescendo nessa habilidade de pregar, proclamar, porque podem ver a evangelização como foi poderosa. E a pregação, como ensina muito bem o brother, ele é uma prática constante, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Ou seja, nós somos o único povo que fazemos da pregação algo fundamental para a nossa fé. E a pregação, inclusive na introdução do Bródomos, ele fala o seguinte, que isso nasce na escola dos profetas. Eu até questiono, não, isso não nasce na escola dos profetas. Isso nasce com Abraão. E até mesmo antes de Abraão, porque Noé já era um pregador. Noé já era um pregador. E eu deduzo que também Enoque era também um pregador dos seus dias, porque ele marcou a vida das pessoas. Mas uma coisa eu sei, Noé era um pregador. Depois de Noé, nós temos quem? Nós temos Abraão. Pastor, mas Abraão era um pregador? Claro, ele era um pregador aos seus. A Isaac, aos seus servos, aos seus empregados, aos seus outros filhos. Ele era um pregador. Isaac era um pregador. Jacó depois se torna um pregador. A pregação está entre o povo de Deus desde o início da revelação. No entanto, depois em que Israel se torna uma cidade-estado, e ali nós temos a vida de Davi como um grande pregador, diga-se de passagem, porque Davi, além de ministro de música, era um pregador também. Pode ver que a palavra de Deus está na vida dele. Ou quando não estava com ele, estava com o sacerdote. Quando não estava com o sacerdote, estava com os profetas. Quando o reino se divide, Deus restaura o ministério profético na escola dos profetas. E a pregação fica muito mais acentuada, porque agora o povo estava desviado. Então percebam que com a escola dos profetas, a pregação ganha força, mas essa força já existia no dia de Davi. Por quê? Porque o próprio Samuel era um pregador. Samuel, onde ele ia, pregava. Então percebam, irmãos, e no Novo Testamento a pregação faz parte da nossa vida. Então é óbvio que ao longo dos anos, ouvindo de Deus, aprendendo com Deus, você se torna mais prolixo, você se torna mais experiente, mais ousado, você aprende a se comunicar melhor. Então, ela já existia, né? As pregações existiam desde aquele período, mas não com as técnicas e estrutura que nós vemos hoje, né? Por isso que eu estou dizendo, Júnior, e é por isso que eu estou falando que todas as nossas técnicas, que são especiais, são boas, eu não estou aqui fazendo um desserviço à minha aula, mas eu estou dizendo o seguinte, se faltar a essência, se faltar aquilo que realmente importa, A origem, ou seja, que se faltar o Espírito Santo de Deus, que deve permear tudo isso daqui, a gente não vale de nada a estrutura. Por isso que eu estou falando aqui, não se vanglorie por conhecer a estrutura, tá bom? Seja humilde quando vê o irmão pregando. Agora, é claro, na medida do possível e quando Deus permitir, ensine as pessoas como eu estou ensinando a vocês. Como muitos pastores nos ensinaram, porque isso que isso demonstra para nós? Isso demonstra zelo com a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Eu, particularmente, meus irmãos, sou muito grato, porque cada ideia dessa que eu estou passando para vocês, elas acabam sendo, para mim, uma bênção para eu poder falar à minha igreja com mais autoridade. Está entendendo?
Então, deixem as coisas nos seus devidos lugares, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? É porque o termo da pregação ela está tá mais voltada para a questão de púlpito, né? Mas eu falo que a pregação ela vai num âmbito muito abrangente, por exemplo, quando você prega para a pessoa ali na rua, entendeu? Então, acho que isso no tempo de Jesus, embora Jesus tinha o público dele, mas era uma questão muito dinâmica, né? Sim, sim. Não tenha dúvida, Júnior. E pode ver que tudo que nós estamos aprendendo como estrutura, a gente vai usar também no dia a dia, no ombro a ombro com as pessoas. Quando você notar que está tendo um começo, não está tendo meio nem um fim, você vai usar. Mas o mais importante de tudo é ouvir de Deus, é ter essa sensibilidade, é ser fiel à palavra. As estruturas, elas são ótimas, mas elas não podem tomar o lugar dessa essência, tá bom? Então, vou indo agora adiante, vamos falar um pouco agora sobre a conclusão de um sermão, né? Leia para nós, irmã Elisângela, por gentileza. Conclusão. Dentro do corpo estão as discussões, argumentações, teses, antíteses e sínteses. Ou seja, você está ali fazendo seus argumentos, já está levando as pessoas a pensar, a refletir, a questionar. E por último, você vai, né, querendo ou não, você está ali trabalhando, né? Como diz, né? Dentro do corpo estão as discussões, argumentações, teses, antíteses e síntese. E logo na sequência. Usando toda essa estrutura aí, só para enfatizar, ela ganha um ar mais, como digo, mais filosófico, né? Porque argumentação, tese, antitese, seria aqueles grandes discursos de persuasão mesmo, né? Sim, sim. Sim, não tenho dúvida, Júnior. Eu acabei pulando aqui um slide, mas não tenha dúvida. Por isso que eu falei que nós somos influenciados nas aulas passadas, Júnior, pelo Ocidente grego-romano, e, querendo ou não, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Em tudo, né? Pode ver, é assim que a gente vive. Então, vocês concordam, meus irmãos, que é mais fácil as pessoas nos compreenderem assim. Agora, por isso que eu disse e repito, não se vanglorie por saber mais do que os outros, tá bom? Não se vanglorie. Irmã, leia para mim aqui, faltou esse slide, né? Transição de um tópico ao outro. Detalhe, usando a palavra-chave e preposição. Observação, se a transição não for bem trabalhada, perde-se as ideias do sermão. Aqui, irmã Miriam, tá vendo? Ó, a transição de um tópico ao outro, a palavra-chave e a tese. Você acaba citando a tese, irmãos, ela é boa ser citada várias vezes, tá bom? Geralmente, o nosso sermão, ele vai ser, a nossa tese, ela vai ser já a subdivisão das divisões. Então, é normal que você repita a tese a cada transição. Mas isso não é uma regra absoluta, tá? Mas é uma indicação muito boa. E observação? Afirmação, né? Como? A tese tem que ser uma afirmação, né? Um ponto afirmativo, né? Sim, mas você pode trabalhar ela com criatividade, viu, Júnior? Os livros, textos vão sugerir isso, porque, afinal de contas, você quer convencer as pessoas de algo, mas aqui fica uma sugestão. Dependendo da criatividade da pessoa ou da condução que a pessoa está indo, já eu vou fazer aqui com vocês uma lição de casa, o material que eu separei para vocês, do Eugene Peterson, e a maneira em que o Eugene Peterson trabalha é muito sugestivo. Então, por que eu quero dizer isso agora, gente? Estou falando isso. O ideal é que seja uma afirmação, mas você pode usar, quem sabe, algumas outras ferramentas. Eu digo assim, afirmação e não questionamento. Sim, sim. Porque a afirmação, como o próprio nome já diz, afirma nas pessoas. Isso. Mas se o nosso questionamento for um questionamento retórico, ou seja, uma pergunta de retórica, pode ser feito. Agora, você concorda que a pessoa, para trabalhar fora da afirmação, ela tem que ter uma experiência muito boa.
Eugene Peterson, já já eu vou citar para vocês, no livro que eu separei hoje aqui, uma parte, até para ler com vocês, Pastor Contemplativo, ele vai trabalhar aqui sobre o poder subversivo. Então, o Eugene Peterson, com toda a capacidade dele, pastoral, eu deduzo que as teses deles devam ser as mais variadas possíveis. Por quê? Porque é aí onde entra aquilo que eu falei para vocês, irmãos, da segurança do pregador. Ele tem que, lembra, ele tem que dominar o assunto para poder ali começar. E se ele já começa com insegurança, o desenvolvimento dele, dificilmente ele vai superar essa insegurança. No entanto, se ele começa convicto e desenvolve de forma muito assertiva, ele vai ter muito êxito. Por isso que a tese, dentro dessa premissa, como o Júnior bem lembrou, sendo afirmativa, ela é melhor. Essa é a sugestão, tá bom? Essa transição aí, a questão né, que ele falou, você falou para a Miriam, a questão de linkar um tópico no outro. Um tópico no outro, né? Tem um ponto no outro, exatamente. Então é a palavra-chave, Júnior. Ó. Você, não, né, você pode usar tanto a palavra-chave quanto a própria tese. Lembra que proposição e tese é a mesma coisa, tá bom? Então, por isso que eu disse, você está ali, irmãos, no primeiro ponto, mas lembram-se do que eu tinha dito? Aí você repete a tese. Aí, vamos para o segundo, e aí você usa a palavra-chave, né? Tá bom? Leia para nós a observação, meu irmão, agora. Observação. Se a transição não for bem trabalhada, perde-se as ideias do sermão. Pode parecer uma bobeira, mas a transição tem que ser trabalhada também, tá bom? Então, aqui vem a conclusão agora, e leia novamente uma conclusão. Conclusão. Dentro do corpo estão as discussões, argumentações, teses, antíteses e sínteses. A conclusão que o slide está querendo se retratar aqui, irmão, especialmente, é as conclusões de cada divisão, tá? Você conclui cada conclusão. Você não precisa falar concluindo esse ponto, mas você já chega a um consenso, tá? Porque a gente vai agora também trabalhar no quê? Na conclusão de uma mensagem. E é isso que eu quero, como geralmente a gente trabalha a conclusão de uma mensagem? Nós chamamos de apelo, não é assim? Muitos chamam de apelo. Ou seja, mas eu particularmente, antes do apelo propriamente dito, nós temos o quê? A introdução, todo o desenvolvimento e aí a conclusão. Claro que em cada argumento que a gente for trabalhando, você pode concluir, mas o que o autor está querendo dizer aqui, de uma forma, eu diria, os autores dos livros textos, ele vai sugerir a gente trabalhar assim, conclua tudo de uma forma bem objetiva. E a gente vai ver agora alguns slides falando sobre a conclusão. Tá bom, meus irmãos? Só um adendo aí, eu estava lendo no Martin Lloyd Jones, ele faz uma crítica fine, porque a introdução do apelo, porque é muito emocional. Isso, eu vou já trabalhar, eu já vou chegar lá. Obrigado, mas é isso aí. Parabéns, Júnior. Tá vendo, irmãos, como é importante a gente ler outros livros, né? Exatamente. Já a gente chega lá. Continua, então. Deixa eu deixar a irmã descansar. Júnior, leia para nós a conclusão. Vamos lá. Agora, ele está agora com os olhos não só na conclusão do desenvolvimento, mas na conclusão mesmo da mensagem, tá? Lembram disso? Nós temos uma introdução, nós temos um desenvolvimento e agora nós temos uma conclusão, tá? Então, leia para nós, Júnior, por favor. Ok. O objetivo é atrair os ouvintes, demonstrar necessidade, buscar a solução, mostrar a ação, incluir o apelo para a participação. Aqui, atrair os ouvintes, percebam, irmãos, dependendo da mensagem, da experiência do pregador, quando ele está aqui no primeiro ponto, ele já está chamando a igreja, por exemplo, né? Ele está fazendo uma leitura X, e aí muitas vezes ele já começa a trazer e fazer uma ponte do texto bíblico com os ouvintes. Um desafio aqui, já no primeiro argumento. Aí ele vai para o segundo argumento, ele faz a mesma ponte, aí ele vai para o terceiro argumento. Perceba, o que seriam essas pontes também, se não um tipo de conclusão? Fechando as ideias, estão entendendo? Agora, a conclusão mesmo do sermão é algo que, depois de você ter feito tudo, você dedicar alguns instantes
para uma conclusão objetiva, que é, de fato, isso que a gente acaba de ler, né? Tentar captar a atenção de todos, tentar mostrar que o que acabamos de dizer é importante para eles, tentar, muitos pregadores, eles fazem o seguinte, eles pegam e aplicam toda a mensagem agora na conclusão. Aplicação, né? Toda a aplicação. Agora, vamos lembrar de novo, Billy Graham. Billy Graham, em cada ponto dele, ele já vai fazendo uma ponte, não faz assim? Ele vai fazendo essas pontes em cada ponto, não é assim? Porque eu conheci um jovem que me procurou, né? E havia uma mulher. Por que ele está usando essas ilustrações? Porque ele já está aplicando. Uma pessoa que vivia no mundo, né, do cinema, estava prestes a se suicidar. Por que ele coloca essa história logo no primeiro ponto dele? Vocês têm que lembrar, irmãos, que ele era um evangelista. Ele já estava aplicando. Ele lia o texto, já aplicava. Então, essas pseudos conclusões de cada ponto, não tem problema. Como eu disse para vocês, não se preocupem tanto de quererem, por exemplo, de cada argumento, de cada divisão, já fazer uma conclusão. Não, dê o seu primeiro argumento, dê o seu segundo argumento, dê o terceiro argumento, e aí depois você arremata tudo. Na experiência da pregação, vocês vão vendo as coisas se encaixarem melhor. Tá bom? Tá bom? Como aqui mostra, é mostrar ação, ó. Incluir o apelo para a participação. O que ele quer dizer aqui? A gente já tem que estar desafiando os ouvintes, tá bom? E como conclusão, irmãos, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu, quando já era novo convertido, eu conheci a Comunidade da Graça. E uma coisa que me marcou muito ao ouvir o pastor Carlos Alberto de Quadro Bezerra, que ele, todo final da mensagem, ele falava assim, eu quero propor um desafio a vocês. Eu quero te desafiar agora a vocês, por exemplo, orarem comigo agora sobre esse ponto, ou sobre essa mensagem. Então, perceba, ele usava a conclusão do sermão como um desafio, ou seja, a conclusão para ele não era só a conclusão onde ele arrematava os pontos, ele levava cada ouvinte a ser desafiado. Eu amava, e ali com ele eu aprendi que a nossa conclusão, ela é muito mais do que uma conclusão de um sermão, ela é um desafio. E quando a gente começa a lembrar dos apóstolos, dos profetas, isso está muito presente na vida deles. A conclusão deles, ou mesmo esse sermão que a gente viu de Jesus agora, ele é repleto de desafios, não é? Estão entendendo, meus irmãos? Então, lembrem disso, porque para mim isso é uma pérola, tá? Quando eu faço uma conclusão com um desafio, o apelo fica já dado. A pessoa vai responder ou não. Se eu só faço uma conclusão, aí eu preciso fazer um apelo. Então, eu diria, substituam o apelo pelo desafio, de forma lúcida. Já eu quero comentar um pouco mais sobre isso, porque eu gosto demais dessa palavra. Lembra que há pouco, nas aulas passadas, na última aula, eu falei sobre conceitos. Concluir é um conceito, conclusão é um conceito, desafio é um outro conceito. Olha que dá uma ideia muito legal, não dá? Por isso que eu gosto de usar o desafio. Quando eu concluo a mensagem, mesmo que eu não digo, eu levo as pessoas a um passo. Eu procuro fazer isso. Está entendendo, irmãos? Tá bom? Agora, cuidado para não fazer do apelo algo apelativo. O que falou? A conclusão e o desafio não deve se tornar algo apelativo, tá bom? Tudo bem? Tá bom? Tá bom, meus irmãos? Porque no momento em que eu torno algo apelativo e uso da emoção ou do emocionalismo, ou até mesmo do constrangimento, eu já estou à margem da Bíblia. Eu posso usar algo e envolver as emoções desde que eu não me torne apelativo. E o constrangimento jamais, meus irmãos.
Porque a nossa palavra, o nosso desafio tem que ser bíblicos, tá bom? Cuidado. Quantos são as pessoas que acabam estragando uma conclusão, uma mensagem, porque são apelativas? Lembrem-se disso. Deus não é apelativo. Deus, ele é persuativo. Tá bom? Muitos pecam nesse ponto por serem apelativos. A conversão é obra do Espírito Santo. Logo, Deus irá agir com apelos ou não, ou com conclusões ou desafios, ou não. Quando o Espírito Santo está trabalhando, ele opera, não tenha dúvida. Nós fazemos uma conclusão e levamos a pessoa a um desafio só para que ela tome aquela iniciativa pessoal. Mas se eu começo a ser apelativo, começo a ser uma pessoa que constranjo e levo ao emocionalismo, eu estraguei tudo. E aí onde vem aquilo que o nosso irmão Júnior mencionou há pouco, eu até separei, viu, Júnior? Eu tinha colocado aqui que quem começa a ter apelos muito grandes na história do cristianismo mais recente é Charles Finney. Ele começa a usar apelos, e os apelos, desde Charles Finney, tornam-se quase que uma regra absoluta. E essa regra, eu diria, ela foi muito adoecida por muitas pessoas. Podem ver, as pessoas fazem apelos desmedidos, na minha opinião, meus irmãos. Então, eu não penso que esse é o melhor caminho. Pastor, então o senhor é contra apelo? Não, não sou contra apelo. Eu acho que Deus pode te usar da forma que for, mas eu sou contra pessoas apelativas, ao extremo, isso eu sou contra. Pessoas que acabam indo para o constrangimento ou para a persuasão humana, tá bom? Deixa eu dar uma ilustração aqui, porque no Pregação e Pregadores, o Martin Lloyd Jones vai trabalhar isso, e Spurgeon, irmãos, quando ele acabava de pregar, viam sempre muitas pessoas, no final do culto, se renderem a Cristo. Quando Spurgeon morre, e ali ele é substituído por um outro pastor, o pastor que substituiu a igreja de Spurgeon já começou a fazer mais apelos, e isso trouxe um certo constrangimento. Mas, porque os nossos irmãos antigos, não é que eles não faziam desafio às pessoas. Percebam, irmãos, o próprio John Wesley pregava nas praças, mas ele não era uma pessoa apelativa, no sentido de fazer as pessoas tomarem uma decisão baseada na emoção ou no desespero. Ele pregava a palavra de Deus como um profeta e esperava a resposta da pessoa com liberdade. Quantas são as vezes que uma pessoa vai para a igreja e as pessoas ficam sendo tão apelativos que eles entregam a vida a Jesus para as pessoas, o pregador parar de incomodar ele. Eu digo que o tiro saiu pela culatra. Eu já conheci pessoas que, ao ser evangelizado por outra, o irmão não soltava aquela pessoa que não era evangelizada, e ele continuava insistindo tanto, aí chegou uma hora que a pessoa aceitou Jesus só para o crente soltar do pé dele. Ou seja, vocês concordam, irmãos? Não é isso que Deus espera de nós. Não estou dizendo que você não vai insistir, não estou dizendo que você não vai falar a verdade, não estou dizendo que você não vai falar do abismo, mas, meus irmãos, se a pessoa não for constrangida pela palavra de Deus, não vai ser a nossa persuasão humana que o fará com que ela se torne. Estão entendendo? Ou histórias emotivas, ou, quem sabe, dramas, falando da morte, falando de crianças, falando... Estão entendendo onde eu quero chegar? Ficou claro esse ponto? Tudo bem? Beleza? Alguma pergunta, alguma fala? Tá bom? Então, vamos agora para o nosso intervalo, meus irmãos. Ok. E logo na sequência a gente volta, né? E qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Eu vou parar aqui a nossa gravação. Tá bom. Vamos para o intervalo, já já a gente volta, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Não? Tranquilo. Desculpa as minhas intervenções aí, irmão. Não é para... Foram muito boas. Não é só dúvida mesmo. Não, foram muito boas e eu gosto muito da sua participação, Júnior. Tá bom? Então, vamos parar aqui e vamos para o intervalo. Beleza.